Oi pessoal, vamos nós. O que é o Espiritismo? Ou o que é a doutrina espírita? A mesma coisa. Eu sempre me interessei por este assunto porque para que eu me defina como espírita, eu preciso ter exatamente a ideia exata, não é? O entendimento exato do que é o Espiritismo. Eu encontrei uma resposta que para mim é a mais completa de todas. Ela foi dada por Allan Kardec, pelo próprio Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Não é o criador da doutrina espírita, mas o codificador. Depois eu explico para vocês o que significa codificador. Kardec dá então a resposta mais completa que eu já encontrei sobre essa pergunta, o que é o Espiritismo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro escrito por ele, no item 5 do capítulo 1. Ele começa o parágrafo dando essa definição que para mim é a melhor. Ele diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem demonstrar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, bem como as suas relações com o mundo corporal. Observe bem, o Espiritismo é a ciência nova. Então Kardec define o Espiritismo como ciência. Então é uma ciência filosófica. Estaria dentro do campo das ciências humanas. O objeto de estudo das ciências humanas é o homem. No caso do Espiritismo, é o homem espiritual. É o homem que independe de estar no corpo ou fora do corpo. Então é a ciência nova porque vem trazer a possibilidade da existência do homem fora do corpo. E aí ele diz que vem demonstrar por meio de provas irrecusáveis, ou seja, não tem para onde correr. São provas. Nós temos como provar que o espírito existe. Então, a ciência nova que vem demonstrar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual. Olha, a existência, ou seja, o espírito sobrevive à morte. E a natureza desse espírito, ou seja, tem uma natureza, tem uma definição. Ele é um ser definido. Não é aquela fumacinha, não é aquela luz como se imagina, mas é alguém definido. Inclusive vocês vão ter a oportunidade de estudar sobre o perispírito, que é o envoltório do espírito. Quando uma pessoa diz eu vi um espírito, na verdade ela viu o perispírito daquele espírito. Então, a natureza do mundo espiritual ou dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal, ou seja, através da mediunidade, e vocês vão poder estudar depois o Livro dos Médiuns, que é o segundo livro de Allan Kardec, é onde ele fala sobre essa questão das relações do espírito com as pessoas através da mediunidade. E a outra, o outro tipo de relação do espírito com o mundo corpóreo, o mundo material, que é através da reencarnação, né? Ou seja, da volta do espírito a uma nova vida num novo corpo. A palavra reencarnação significa ré de novo, novamente, em para dentro, carne, ação, atitude. O ato de entrar novamente na carne, entrar mais uma vez na carne. Então, essa seria a definição mais completa para mim que eu já encontrei sobre o que é o Espiritismo. Agora, Allan Kardec, por fim, diz assim, que não basta saber que o Espírito existe, que o Espírito tem uma natureza, que o Espírito se comunica com o mundo material. É importante que a gente também traga para o pensamento espírita, para a definição do Espiritismo, uma conotação ética. Ou seja, que tipo de relacionamentos esses espíritos estabelecem entre si. É quando Allan Kardec traz, então, Jesus para dentro do Espiritismo. Então, algumas pessoas dizem que o Espiritismo é cristão, no sentido de que ele traz o amor para dentro das relações sociais entre os espíritos. Nesse sentido, sim, o Espiritismo é cristão. E aí, dá margem para um outro vídeo depois. Espero ter atendido basicamente em poucos minutos, porque é claro que o que é o Espiritismo não pode ser definido em 5 minutos. Mas em 5 minutos a gente pode deixar aqui as bases conceituais para que vocês possam estudar melhor.